Muito boa tarde. Olá. Como estão vocês? Tranquilos esse final de tarde, desgastados, ansiosos, cansados? Faz parte, todos os sentimentos do mundo cabem no ser humano, especialmente num contexto de pandemia, de transição planetária, de cenário pré-eleitoral, de convulsões climáticas. É natural mesmo que a gente se sinta incomodado, que a gente se sinta angustiado, ansioso. E por isso tudo é mais natural ainda que a gente venha até a oração, que crie o nosso ambiente de reabastecimento, de limpeza. Tão natural quanto quem tem um pneu furado e vai no borracheiro, quem tem necessidade de combustível e vai no posto de gasolina, quem tem fome e vai num restaurante. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, disse Jesus aos discípulos. É nutritivo, é abastecedor, é higiênico. Fazer a vontade do Pai, nos imbuir de compaixão, de vontade de servir, já que aqui nós não chegamos apenas para receber, mas também para dar, até porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é promovendo a transformação no outro que nós receberemos a promoção de nossa própria transformação. Muito bom estarmos aqui, muito bom termos criado esse hábito. Fantástico que nesse final de ano, oportunidade tão delicada que se somam a todas as outras ansiedades e mudanças, essa mudança quase que só psicológica de passar de 31/12 para 1/1, de passar de 2021 para 2022, mas que mobiliza tantas expectativas, tantos sonhos meio mágicos, desejos, votos, não é? Mesmo que infantil, merece respeito à nossa prática, nosso hábito, a nossa crença. E precisamos então pensar, especialmente porque nesse momento é urgente que promovamos as nossas mudanças, as nossas melhorias. Isso só se faz cura com diagnóstico, então precisamos rever como estamos. E a verdade é que chegamos ao final de 2021 enlutados. São muitos os lutos que se sobrepõem uns sobre os outros, uns potencializando os outros. A começar, é claro, pelo luto da morte dos entes queridos, dos parentes, dos amores, dos amigos, dos colegas, que é sempre muito mais impactante a morte qualitativa do que a morte quantitativa, esse placar de mortes que assistimos todos os dias, na cidade, na região, no estado, no país e no mundo. É um luto clássico, é um luto óbvio, é um luto impactante, já que o mito da morte é tão forte ainda na nossa cultura, mas há outros lutos. O luto das sequelas, o luto da perda dos hábitos que nós tínhamos antes, o luto do próprio medo do que nos pode acontecer. O luto de esperar o luto.
E o luto econômico, citado por último, mas que não é menos importante, já que algumas pessoas mais, outras menos, todos tivemos as nossas vidas impactadas, ainda os que ganharam rendimentos com a pandemia, e isso ocorreu e nem sempre por motivos absurdos, muitas vezes porque trabalhavam já com campos que foram privilegiados, que foram beneficiados pela crise. Toda crise tem quem ganha e quem perde, não há dúvida. Mesmo para os que ganham, sentem-se ilhas de prosperidade no meio de mares de perdas, sentem-se culpados, sentem-se estranhos. Todos nós estamos envolvidos em lutos, em perdas, e precisamos, talvez mais do que nunca em nossas muitas vidas, finalmente enfrentar o medo da morte. Esse fenômeno que do qual nós fugimos sistematicamente, não é? A única previsão inevitável das nossas vidas, nós nos preparamos para tudo, menos para aquilo que é certeza que vai acontecer, não é? Agora precisamos tirar esse peso, digerir esse prato indigesto que nos foi colocado goela abaixo, para entender, em primeiro lugar, que a morte é o fato mais natural para quem vive, mas que especialmente nós estamos no universo de Deus, no universo absolutamente presidido pelo amor, que é todo-poderoso. Ou seja, todo-poderoso só pode ter um significado. O amor pode tudo. Nada escapa da sua presidência, nada escapa do seu domínio. Tudo que acontece na vida tem a finalidade, tem a lógica do amor. O mal que nós supomos ocorrer à nossa volta, pela atitude dos outros, pela violência, o mal é apenas o bem que nós ainda não conseguimos entender. Como uma criança que acha que é o mal a mãe não lhe dar a sobremesa antes do almoço, não fazer todos os seus desejos em supermercado. Ela acha que é o mal. Mas o mal para a criança é apenas o bem que ela ainda não consegue entender. E nós somos crianças espirituais. Então não existe o mal, não existem vítimas. Tudo se encaixa na justiça de Deus. De forma que um abusador, de forma que um corrupto, de forma que um perverso não pode praticar as suas violências contra qualquer um. Só poderá praticar as suas violências para aquelas pessoas que precisam passar por aquela experiência, como meio terapêutico e didático fundamental, extremo, mas fundamental para as suas vidas. Claro que o bem não precisa do mal, claro que isso não quer dizer que Deus precisa da violência, claro que Deus tem seus próprios meios, como os acidentes, as doenças, que geram sofrimentos, mas sem o peso, sem o karma, sem a culpa, sem a perversidade. Mas que quando as pessoas reúnem à sua volta um campo eletromagnético desarmônico que precisa ser reharmonizado, atrai
experiências de reharmonização, dolorosas, impactantes, mas não adversas, não são adversidades, não contrárias, não são contrariedades, não mal, porque são, na verdade, a nossa cura e o nosso ensinamento. E assim foi com os nossos falecidos. Ou faleceram da forma como estava planejado, ou se anteciparam esse falecimento na forma de suicídios diretos ou indiretos. Mesmo assim, são filhos de Deus e Deus nunca desiste de nós. E receberão os nossos bons pensamentos, nossos pensamentos leves, nossos pensamentos de compreensão, de perdão, como refrigérios, como ventos frescos numa tarde quente de verão, como um copo d'água gelado para a pessoa que está com muita sede. Você é capaz de, avançando na aceitação, ajudar muito os seus falecidos. E nesse final de ano, nas festas, que tem essa característica tão típica de nos fazer lembrar dos nossos queridos, das nossas perdas, remodelemos as nossas crenças. Nós não perdemos ninguém. Se nós tivéssemos um filho, um pai, uma mãe, um parente, um amigo, que precisasse demais de uma viagem, de ir para uma escola fantástica, de se integrar a um trabalho extremamente benéfico que ele muito precisa, e se ele fosse para um país onde esse aprendizado, esse trabalho vai poder ser realizado finalmente, por que lamentar? Por que nos desesperar? E não tente explicar pela saudade. A saudade é diploma, é certificado de bem viver. Quem passa por pessoas e tem saudades é porque desenvolveu laços. Mas quem sofre, quem se deprime, quem adoece com a saudade, não é pela saudade, é pelo apego. São pessoas que colocam mais importante o seu apego, a sua necessidade de ter todos à sua volta, como uma criança, do que o que é verdadeiramente bem para o seu ente amado. Isso não é uma acusação a ninguém, meus amigos. Todos nós temos apego. Todos nós. Não há um de nós que consegue viver um amor livre, um amor desapegado. Mas ter consciência disso é fundamental. Ter consciência do apego, do controle, da necessidade do seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, do egocentrismo, é fundamental. Reconhecer que quem não tem problema não tem solução. Ter um diagnóstico é o início da cura. Parabéns para todos nós que avançarmos nesse sentido. Devo, não nego e pago assim que puder. E a gente vai tendo consciência da nossa incompletude e assim, só assim, poderemos ir trabalhando a nossa gradativa, gradual e necessária completude, integração. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Deixemos de ver a tragédia. Abramos mão dessa dramatização da morte que a nossa cultura religiosa, social, nos impinge. Como se fôssemos pessoas que resolvêssemos atirar baldes de gasolina no incêndio. Essa nossa crença é perversa, é doente. Nós não perdemos ninguém.
esses que nós chamamos de finados, como se tivessem tido fim, não acabaram. Nossos corações dizem isso. Eles estão em algum lugar. Eles estão, se nós acreditamos num Deus bom, todo-poderoso e justo, eles estão no melhor lugar para eles. Foram transferidos para um hospital de especialidades, estão sendo perfeitamente tratados. Para uma escola amorosa, cuidadosa, zelosa, estão sendo perfeitamente ensinados. Para um trabalho exato para esse momento das suas vidas. Tenhamos saudade, mas que a nossa saudade seja leve e seja feliz do nosso querido estar no melhor lugar de todo o universo para Ele. Que nesse momento não é conosco, mas que daqui a algum tempo, cada caso é um caso, nos reencontraremos. E nos reencontraremos melhores, eles e nós, quanto mais nós nos permitirmos voar. Porque assim como o nosso desapego, a diluição do nosso controle, do nosso egocentrismo vai fazer muito bem para ele, vai fazer antes de tudo muito bem para nós. Que assim nos permitimos descobrir as outras tarefas, as outras atenções, os outros amores, que esse amor maior, fortemente temperado com apego, não nos permitia ver. E agora nós temos essa oportunidade. Enxerguemos o amor nos convidando e aceitemos o convite do amor. Não é mesmo? Que assim seja. Vamos então à nossa oração, capítulo 28, item 61. O título do subitem é Por Alguém que Acaba de Morrer. E para contribuir com a nossa visão sobre a justiça e a misericórdia equilibradas entre si, vamos fazer a oração que Kardec nos propõe, porque Deus é justiça exata, perfeita, e Deus é misericórdia infinita, generosa. E o equilíbrio entre as duas nos fará superar aquela velha cultura da punição, do inferno, dos castigos eternos, pela certeza das oportunidades exatas, terapêuticas, didáticas, para cada criatura do universo de Deus. Item 61, oração. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que vêm de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe aos seus olhos. Afastai-os das trevas. Abri seus olhos e seus ouvidos. Que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor daquele dos nossos irmãos que vem de ser chamado do exílio. Fazei com que seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer, para vos lembrar do bem que ele pôde fazer. E assim nós mesmos. Deixemos de lembrar das dores dos seus momentos tristes, concentrando-nos nas nossas conquistas espirituais, de aprendizado, de perdão, de conquistas, de construções, de alegrias. Não é? A vossa justiça é imutável, meu Deus. Nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz
se faça para vós, meu irmão, esse que está no nosso coração, esse que faleceu, que vindes de deixar a terra, que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos envolvam e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza de nosso Senhor, submetei-vos sem murmurar a sua justiça, mas não desespereis jamais da sua misericórdia. Irmão, que um sério retorno no vosso passado vos abra as portas do futuro, em vos fazendo compreender as falhas que deixastes atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós e vos pedem orar por eles. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, é com muita alegria que nós assim promovemos em nós, entre nós e para o mundo, banhando essa humanidade de consolação, a certeza de que não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, que todos estão no melhor lugar que precisam estar. Graças a Deus, um leve e feliz Natal para todos nós. Amanhã procuraremos estar novamente em oração, sempre desejando as maiores luzes, as maiores levezas, as melhores curas para nós e para os nossos queridos. Grande abraço e até a próxima.